Senta que lá vem história. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo lá no projeto Filhos da Promessa, agora no mês de abril. Nós estávamos celebrando a festa da ressurreição de Cristo, a festa da Páscoa com as crianças do projeto. Mas o Senhor me deu uma palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ajuda aos necessitados, isso está lá em Mateus 6, versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Essa palavra, ela fala muito comigo nesse sentido, assim. Quando eu comecei o projeto Filhos da Promessa, praticamente 13 anos atrás, que o Senhor colocou o desejo no meu coração de ajudar as crianças, que foi uma coisa que eu sempre assim gostei de fazer, sempre gostei de ajudar pessoas, sempre foi, acho que um chamado que Deus me deu. E nós começamos o projeto, lembro lá na região do Boa Vista, na época, nós inauguramos no dia 12 de abril de 2012. Começamos com 8 crianças, né, que eram filhos das pessoas ali que estavam ajudando. Aí depois fui buscar umas crianças numa escolinha, buscava na escolinha, trazia, levava para o projeto, e aí eles participavam com a gente. Eles adoravam, louvavam, cantavam, tinha modalidade esportiva, tinha aula de reforço e era muito gostoso. Lembro que nós tomávamos um café da manhã gostoso, a gente orava, depois a gente almoçava e eles iam para a escola e vinha uma outra turma de manhã, vinha outra turma que saiu da escola de manhã e almoçavam com a gente, tomavam café da tarde depois no final e iam embora. E ano após ano fazendo aquilo, né? Ano após ano fazendo esse trabalho que o Senhor colocou no meu coração. E vendo muitos milagres acontecendo, vendo muitas coisas boas, vendo uma mudança muito grande na vida daquelas crianças, na vida das famílias. E aí eu me lembro que eu estava lá na festa, dessa festa da ressurreição, e as crianças estavam se apresentando. Elas estavam cantando lá, estavam as famílias assistindo essa festa lá no projeto. Nós tínhamos preparado um café da manhã delicioso para eles, isso foi no período da manhã. E eu estava ali. Aí lembro que eu estava em pé, encostada numa parede, e eles estavam ali cantando, adorando, sabe? E eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei, Senhor, tenho feito esse trabalho há tantos anos, Senhor. Mas eu faço com tanto amor, Pai, por essas crianças, eu faço com tanta entrega. Mas, Pai, você tem se agradado do trabalho que eu tenho feito? Pai, você tem se agradado dessa obra? Senhor, o Senhor está feliz com o que está acontecendo aqui? Pai, se tiver alguma coisa que não está te agradando, Pai, me mostra. E ali eu comecei a conversar com Deus, em pensamento ali. As crianças cantando, aquele monte de gente, eu ali conversando com o Senhor. Porque quando a gente ama demais uma pessoa, a gente sempre vai querer fazer o melhor para ela. E eu amo muito meu Deus, eu amo muito meu Pai. Então tudo que eu faço para Ele, eu quero fazer de uma forma boa. Eu quero fazer uma coisa que eu sinta que Ele está se agradando daquilo. Eu quero fazer, não para mostrar para as pessoas que eu estou fazendo alguma coisa, não, mas para mostrar para Ele que eu estou fazendo porque eu amo Ele. E como eu amo Ele, eu amo aquelas crianças, eu amo cada uma daquelas famílias, eu quero ver o bem daquelas pessoas, eu quero que aquelas crianças sejam abençoadas. E eu falo para eles muito isso, eu falo assim, olha, às vezes vocês nasceram numa situação de muita dificuldade, mas só vai depender de vocês continuarem neste lugar. Se vocês quiserem, existe um Deus que Ele pode, além do que pedimos ou pensamos. E se o seu pai chegou aqui, você pode ir além. Nós temos que ser sempre, uma geração tem que sempre querer crescer mais que a outra, avançar mais que a outra. E ali eu estou nos meus pensamentos, conversando com Deus.
E comecei a sentir a presença do Espírito Santo, comecei ali a chorar e a sentir assim uma paz, um carinho, sabe? Parecia que ele estava ali, ele estava me ouvindo, eu estava vendo o que eu estava sentindo. Gente, de repente, a gente diz que é de repente, né? Um menino se levantou, veio na minha direção, com os olhos cheios de lágrimas, e me abraçou e falou: Tia Leia, muito obrigado por você existir. Muito obrigado por tudo que você tem feito por mim. Aí nisso vieram mais duas meninas e me abraçaram e nós ficamos ali nós quatro. Aí a menina falou assim: Tia, obrigada por nunca ter desistido de nós. Obrigada, tia, por nunca ter desistido de mim. Eu sei que às vezes, tia, a gente apronta, mas a gente ama a senhora. Tia, muito obrigada. E ali, eu fiquei com aquelas crianças, nós ficamos ali nós quatro, abraçados, e nós choramos. E eu senti tanto a presença de Deus, tanto cuidado, e ali eu senti ele falando para mim: Filha, você me perguntou se você estava me agradando. E eu tô mandando essas crianças para te abraçarem. Recebe esse abraço meu. Esse trabalho tem chegado aos céus, ele tem chegado a mim, ao meu coração. Continua. Eu sei que tem momentos que a gente, quando está fazendo, a gente tem vontade de parar, a gente tem vontade de desistir. Porque às vezes você está dando bem e a pessoa está te devolvendo mal. Quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes você está fazendo bem para uma criança e vem uma mãe lá toda raivosa te xingar? E aí o pessoal pode falar: ah, você é bobo, você é boba, você está cuidando, você está fazendo bem e as pessoas não estão sendo gratas. Mas sabe o que eu aprendi com Deus? Quando a gente faz uma coisa boa, a gente não faz esperando algo em troca. A gente faz porque a gente é assim. O nosso Deus, ele ensina isso pra gente. E ele não fala que a gente tem que ser a imagem e semelhança dele. Então, ele fala na palavra: se alguém te dá um tapa de um lado, dá o outro lado. Mostra que você é diferente. Mostra que eu estou na sua vida. E não pague com a mesma moeda. E lá no projeto Filhos da Promessa eu aprendi muito isso, sabia? Quando vem alguma situação de confronto, eu falo: Deus, me dá força, me dá discernimento, como que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. E continuo, e continuo. Quando a gente tem os nossos desafios, que a gente conquista as coisas, eu falo: Deus, é tudo para a tua honra, é tudo para a tua glória. Você às vezes faz coisas e a mãe, ao invés de vir elogiar, ela vem criticar. Mas você não faz para receber elogio, ou faz? Eu confesso para vocês que eu nunca fiz nada na obra de Deus para receber elogio de homens. O meu elogio, ele tem que vir de lá, ó, dos céus, tem que vir de Deus. E a gente às vezes para no caminho, a gente deixa de fazer alguma coisa que o Senhor nos colocou para fazer, porque o homem não está nos elogiando. Você acha que você está sendo invisível. Aí lembra de Davi? Davi ficou o tempo todo lá cuidando das ovelhas. Alguém viu quando ele matou o leão? Alguém viu quando ele matou o urso? Alguém viu quando ele saiu desesperado à procura das ovelhas? Ninguém via, ninguém valorizava, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele sabia que Deus estava cuidando. Então, quando a gente faz, a gente tem que ter uma convicção. Faça o bem por você, não esperando o reconhecimento do outro, porque Deus, ele reconhece um coração genuíno. Deus reconhece um coração verdadeiro. Então, que você tenha as suas histórias para contar com Deus de relacionamento. Para mim, nesse dia, eu saí de lá tão maravilhada, saí de lá tão fortalecida, tão fortificada, porque eu soube que foi o próprio Deus que respondeu aquela minha pergunta. Eu estava ali conversando com ele, perguntando para ele se o que eu estava fazendo, se ele estava se agradando. Se ele estava se agradando do jeito com que eu estava administrando o projeto Filhos da Promessa. Se ele estava se agradando daquele culto que estava sendo prestado para ele. Se ele estava se agradando daqueles louvores, da vida daquelas crianças. Se ele se agradou daquele alimento que foi preparado, que ele permitiu que a gente servisse um banquete para aqueles pais. E ele me respondeu através do abraço daquele menino, através daquelas duas meninas que vieram até mim. Então, Deus é assim, Ele sempre vai te mostrar em detalhes.
Ele vai te mostrar em detalhes. Ele não mandou um anjo descer do céu e vir falar comigo. Não, ele usou uma criança para falar comigo. E isso traz pra gente uma sensação assim de paz. Fala, Deus, obrigada, eu tô no caminho certo. Porque quando você faz as coisas para Deus, você tem que tomar muito cuidado. Se você está fazendo para Ele ou se você está fazendo para o homem. Porque quando você faz para o homem, ele te decepciona. Mas Deus nunca te decepciona. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, aonde eu vou hoje, eu trabalhava, eu era de um outro ministério. E eu estava nessa igreja e eu cuidava das crianças. Mas por algumas atitudes que aconteceram na igreja, eu falei para o Senhor que tinha chegado o momento de eu sair de lá. E o Senhor confirmou, filha, pode sair. Chegou o momento. Mas eu vou preparar um lugar para você. E lembro que quando eu fui para a igreja que eu estou hoje, eu falei para Deus, Deus, eu não vou fazer a sua obra. Eu não vou querer nenhum trabalho nessa seara. Eu não vou querer ser voluntária de nada. Porque eu fiquei tão magoada com o que o pastor fez comigo. Só que aí eu fui ao culto e o Senhor me mandou uma palavra. Eu lembro que o pastor falou assim: tem uma pessoa aqui que ela tem um chamado de Deus, e ela sabe disso. Só que ela foi decepcionada por homens e ela parou. Eu quero dizer para você que quando acaba o culto, eu não entro num elevador e vou para o céu, porque eu não sou anjo, eu não sou santo. Eu vou te decepcionar. Mas o Deus que você segue, ele nunca vai te decepcionar. Então continua, não desiste. E ali o Senhor acendeu novamente aquela chama no meu coração. E foi quando eu comecei o projeto Filhos da Promessa. Deus preparou o lugar, Deus preparou a solução, Deus preparou tudo. E a gente hoje, 12 anos depois, a gente continua lá, levando a palavra de Deus, semeando na vida daquelas crianças. Porque o Senhor fala que o reino deles são dos pequenos. Vinde a mim os pequenos. O meu reino é das crianças, o meu reino é dos humildes de coração. Então, quando você for fazer, não queira reconhecimento humano, mas pergunte ao Pai, ele vai te responder. Se ele está se agradando do que você está fazendo. Se ele estiver se agradando, vá em frente. Seja forte e corajoso. Que Deus te abençoe, que transborde em bênçãos na sua vida. Fique bem e não desiste, é proibido.